Oi, turma, tudo bem? Vamos para a nossa próxima aula, aula 8, né? Da, da nossa matéria Relações Humanas, Ética e Cidadania. E o capítulo oitavo do livro vai tratar sobre o Código de Ética. Como o capítulo é bem curtinho, eu agreguei também o capítulo 9 e elaborei três questões. Ah, porque as questões sugeridas lá no livro, principalmente do capítulo oitavo, sugere a participação e interação com os demais alunos e com essa situação de nós estarmos pelas mídias sociais, né, e pelas redes sociais, fica assim meio complicada a interação, né? Que o que é bom mesmo é a espontaneidade. Isso, né? é, o fato da gente ficar conversando pelo WhatsApp não é a mesma coisa do que discutir pessoalmente. Bom, no capítulo 8 vai falar sobre o código de ética. Ela já vai iniciar falando sobre o código de ética empresarial e profissional, né? Então, esse código de ética, né, como nós já vimos ao longo dos das aulas do módulo, o objetivo dele é nortear condutas, né? Ele vai nortear condutas como a forma como o profissional, né? Ou como a sociedade empresária, né? O empresário, a empresa, vai se mostrar para a sociedade e para com os demais que você vai se relacionar, que esse profissional, que essa empresa vai prestar serviço, vai se relacionar, né? Então, é óbvio que a empresa, como um ente fictício, né? Ela não, em si, ela não vai ter condutas éticas. Quem vai ter as condutas éticas são os indivíduos que a compõem, assim como a categoria profissional. Então, se formula um código de ética e esse código de ética todos devem seguir, né, essas condutas para preservar não só a imagem da própria pessoa, mas principalmente da empresa e da categoria profissional. Tanto é que, como eu já disse para vocês ao longo dos cursos, quando se viola um código de ética, principalmente em categorias profissionais, como dentista, advogado, médico, é sujeito a sanção e uma das piores é ser excluído do quadro de profissionais, né? Ter a sua licença cassada pelo a entidade de classe, né? Então, no texto também vai sugerir como que esse código de ética ele é voltado para os indivíduos que compõem a categoria profissional ou a empresa, né? Então é sugerido que seja elaborado esse código de ética com a participação de todos, mas é óbvio que isso não é possível. Então, se elabora um código de ética com representantes da maioria, né? Principalmente se for grandes corporações e também em relação à categoria profissional. Então, você tem uma discussão e embasamento para formular esse código de ética com a participação, com a representação da pessoas representando a maioria, né, dos integrantes da categoria ou da empresa. Nós vamos ver também que no capítulo 9 ela vai falar da gestão da reputação profissional. E tem uma ligação íntima com o código de ética, porque a ética profissional, muitas vezes, ela vai esbarrar também na própria conduta ética da pessoa perante a sociedade. Não só o indivíduo ele também tem que estar pautado com a conduta ética que condiz com a sua condição, né? Por exemplo, um juiz, né? Um advogado, um médico, né? Mas é preconceito. Não, né? Eu mesmo já fui ao pântano várias vezes, né? Mas a gente vai às escondidas. Mas
não é que você vai ao pântano, que quer dizer que você vai ser caçado. Depende do que você vai fazer no pântano, né? Principalmente se for a trabalho. O advogado sempre vai, né? Principalmente o criminalista. Enfim. Então, essa conduta ética profissional, ela, às vezes, vai também de encontro ao encontro, né, da conduta ética pessoal da pessoa. Elas vão andar conjuntamente a maioria das vezes, tá? Vai andar junto. Então, a pessoa não pode estar. A sua conduta pessoal não pode desmoralizar a conduta ética esperada pela categoria profissional ou pela empresa. Tanto é que a gente vê na própria CLT, né, que nós vamos ver no curso de Direito do Trabalho Previdenciário, se vocês ainda não viram, nós vamos ver, né, que lá há penalidade para a pessoa que faz uso de entorpecentes, de bebida alcoólica contumaz que atrapalham o bom andamento do serviço, quer dizer, isso de um modo indireto, né? Você vai ver que vai atrapalhar não só a produtividade, mas também como a imagem daquela própria da empresa, né? Porque além do que é proibido, né? Nós vamos ver também no direito do trabalho que é proibido, inclusive expressamente proibido fazer pagamentos de trabalho por bebida e outras coisas, né? Que eu não vou citar aqui. Então, no, ao, ao final aqui, também no capítulo 9 vai ter lá o tópico do direito de uso da imagem, né? Você vai ter a imagem como patrimônio. Veja que isso é tão importante, não só aqui em questão da ética, né? Porque você vai construir uma imagem profissional sua, e as pessoas não podem ficar usando a sua imagem indevidamente. Mas isso tem uma proteção lá na própria Constituição Federal, né? Direito de imagem. Então, a pessoa não pode ter a sua imagem violada e nem pode ter um uso sem autorização de sua imagem, né? Para promover outra empresa, para promover o que seja. Então, há uma preservação da sua imagem, a imagem como patrimônio. Vai citar lá no texto a lei também que sobre a proteção da imagem, a lei que eu anotei aqui, 9.610 de 1998. Mas, como eu disse para vocês, a lei maior já faz essa proteção da sua imagem, né? Só com esse dispositivo constitucional você já pode pleitear, já pode ingressar na justiça para haver os seus direitos com relação ao uso de sua imagem, tá? Então, ela vai falar também lá sobre as mídias sociais. Então, hoje, como nós estamos aqui vivenciando essa situação de pandemia, tendo aulas virtuais, né, tudo pelos meios digitais, e está na moda agora também a questão da fake news, né? A gente vê muito ataques para destruição de reputações, né? E o que seria isso, né? A destruição de reputações. A pessoa vai, né, usar a imagem da pessoa, né, para mostrar de certo modo que essa pessoa é imoral e, por conseguinte, ela não é ética, não é pautada na ética que é esperada pela sociedade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente que nós vemos aí hoje em dia essas questões também de nudismo, né? Que é pego nos celulares de artistas, fora as outras pessoas que a gente vê muito que são extorquidas por pessoas mau caráter, porque o que mais tem hoje em dia são pessoas mau caráter, né? É muito difícil você encontrar uma pessoa. Aliás, mau caráter é uma pessoa que não tem caráter, né? O que mais tem é a ausência de caráter na sociedade. Então,
Essas pessoas fazem ameaças, né? Inclusive a gente vê autoridades, só que os casos é abafado, né? Líderes religiosos passando por esse tipo de golpe, porque teve a indecência e a burrice de gravar certas coisas, né? A gente sabe que ninguém vai ceder uma chantagem se você não tem uma prova, né? Enfim, tomem cuidado em relação a essas coisas. Não façam videozinhos, não tirem fotos. Mas voltando aqui ao nosso caso, mas isso tem tudo a ver, né? Vai que você constrói uma imagem de um excelente profissional, né? E aí, por conta de uma foto sua nua ou sei lá o que, eu sei que isso tem todos adultos, mas eu não sei se tem criança assistindo, mas vai que você tá tendo um ato íntimo com outra pessoa e por acaso, às vezes também pode ter sido gravado escondido, sem o seu consentimento, né? E aí, pá, nas redes sociais. Destruição total da sua imagem, da sua reputação. E para reconstruir isso é quase que impossível. Por isso que existe o Instituto da Indenização por danos morais e materiais que nunca será compensado. Como nós vimos lá na nossa disciplina Aspectos Legais, né, sobre direitos patrimoniais e extrapatrimoniais, vocês vão lembrar disso. Porque vai ser uma forma de compensar o que não pode ser recomposto, né? Que já violou e não tem cristal, se quebrou. Enfim, são coisas dolorosas. Voltando então, pessoal, aqui, então, perceba, eu quero que vocês façam leitura sobre a questão do Código de Ética. Então, basicamente, o texto vai dizer sobre isso, né? Que o Código de Ética é só você visualizar o que nós dissemos do social para o privado, para o particular. Ou seja, nós temos uma ética social e cada categoria também vai ter a sua ética. Cada empresa vai ter sua ética. Aqui ela mostrou das questões éticas voltadas, né, para o público em geral. Mas, por exemplo, a empresa que eu presto serviço, nós temos um manual de conduta e comportamento que os empregados devem ter dentro da empresa, uns com os outros, com os superiores, inclusive quanto ao uso de equipamento de proteção, tem tudo lá no Código de Ética, perdão. Então, como eu disse para vocês, a imagem é a sua imagem, né, que ela vai ser pautada na ética. A sua imagem é um patrimônio, mas como eu sempre digo, qual é a fina que nunca pôs a mão na lama, né? Então é vivendo, aprendendo, crescendo, não é isso? Uma coisa eu te digo, você não vai deixar também de lutar pelos seus direitos ou de expressar sua indignação pelo que os outros vão pensar de você. Lembre-se, se você está pautado na razão e na ética, e principalmente se você tiver razão, se for preciso fazer um barraco, você faça. Não perca a oportunidade. Porque você só deve satisfação a uma só pessoa. Eu nem digo pessoa, eu digo a um só Deus, né? Porque é só a Deus que a gente precisa agradar, tá? E mais ninguém. Então é isso. Faça a tarefinha. Eu desejo férias maravilhosas para vocês, que eu também vou tentar ter férias boas com esse Covid-19. Com essa... agora com lockdown, né? Com lockdown forçado. Vamos orar, né, gente? Pedir para sair dessa situação. É só o que nos resta. Já que não conseguimos nos unir para sair dessa situação, então, nos unir e ir contra, né, certas atitudes tirânicas. Então, vamos orar, né, pedir uma intervenção divina.
Faça uma tarefa, responda a chamada. Um beijo. Eu vou plagiar do gordo.